Oi, Boa noite para todas as pessoas presentes. Todos estão de acordo que nós possamos fazer a gravação dessa aula? sim. Ok, Sim. Ok. muito obrigada. Obrigada. Então, eu começo agora a cumprimentar as pessoas mais uma vez. Bem, o importante é que vocês estejam aqui, né? Eu fico feliz de vocês estarem interessados nessa aula. E, na realidade, né, é uma apresentação do curso, ok? E pelo que consta, será de 1 hora apenas, tá? Porque vocês vão ter a noção, logicamente, pode ser que vocês queiram fazer uma outra pergunta, né? Dependendo aí do interesse, ou de falar de alguma expectativa que vocês tenham, mas não é algo tão extenso, né? O curso, na realidade, já vou fazer um pouco de propaganda, são 4 módulos que vão acontecer uma vez por mês, tá? Sempre aqui, nas quintas-feiras começa às 7 e termina às 10, e na sexta, que é das 9 ao meio-dia, das 14 às 17 horas. Então, começa agora em junho, na próxima quinta-feira, e termina em setembro, porque é apenas uma vez por mês, ok? Quem se interessar. Valores de pagamento, essas coisas, tudo com a sociedade, porque é ela que está promovendo o curso. Então, nós temos a Isilda, que é a nossa secretária e que vai dar conta das inscrições. E a sociedade, ela no final do curso, quem participar dos 4 módulos vai receber um certificado de participação, ok? Bem, posso começar então, Adriano? Joia. Eu vou compartilhar com vocês, então, aqui a minha tela. Isso. Então, aqui está, essa a tela, né? Entre cérebros e palcos, psicopatologia, neurociências e psicodrama em cena. Eu costumo me dizer que eu sou muito ousada, né? Porque, meu Deus do céu, falar de tudo isso em 36 horas de curso, né, é muita coisa. Mas a ideia, né, realmente acabou acontecendo em função de uma conversa que nós tivemos num grupo e que acabou me estimulando a fazer esse curso, né? Então, explorando, né, quer dizer, a gente vai explorar aqui as conexões entre mente, cérebro e expressão dramática, né, ou as dramatizações. Bem, inicialmente eu quero mostrar para vocês algo que eu considero muito importante. São 2 frases, tá? Que eu quero inicialmente mostrar para vocês. Então, vamos começar. Cérebros e palcos, né? Uma fala sobre cérebro e uma fala sobre palco. Vejam só essa fala que vocês provavelmente, se não conhecem, vão se surpreender. Eu vou ler, tá? O homem deve saber que de nenhum outro lugar, mas apenas do encéfalo, vem a alegria, o prazer, o riso e a diversão, o pesar e o luto, o desalento e a lamentação. E por meio dele, de uma maneira especial, nós adquirimos sabedoria e conhecimento, enxergamos e ouvimos, sabemos o que é justo e injusto, o que é bom e o que é ruim, o que é doce e o que é insípido. E pelo mesmo órgão nos tornamos loucos e delirantes, e medos e terrores nos assombram. Todas essas coisas nós temos de suportar quando o encéfalo não está sadio. Nesse sentido, opino que é o encéfalo quem exerce o maior poder no homem. Alguém conhece essa frase? Vocês imaginam de quem seja? Essa frase é do século IV e quem escreveu foi Hipócrates. Veja que coisa incrível. No século IV antes de Cristo, ele já pensava e já falava tudo isso do cérebro, porque o cérebro é isso mesmo e muito mais agora, né? Então, eu achei muito interessante trazer para vocês,
porque o cérebro, ele tem uma capacidade de receber, de armazenar, né, de dar informações, de promover ações, e ele é muito, né, a riqueza do cérebro é impressionante. Então, eu me surpreendi quando vi que o Hipócrates já falava a respeito disso. A outra frase, obviamente, só podia ser de Moreno. Não sei se vai dar para eu ler aqui, né, porque talvez tampe, né, isso que eu falei para... Vou tirar vocês um pouquinho aqui do lado, ó, porque o Moreno diz que o palco fornece ao paciente um espaço vívido, multidimensional e flexível ao máximo. Não está atrapalhando ninguém, não, né? O fato de eu ter colocado vocês meio que de lado? Não, Oi? tá Não, ok, né? Não. Tá. tá ótimo. Tá, ok. O espaço equivalente, na realidade, é muitas vezes estreito e restritivo. Eu acho que essa tradução aqui, o espaço equivalente, acho que da realidade, né, é muitas vezes estreito e restritivo. Pode facilmente perder seu equilíbrio. No palco, o paciente o reencontra devido à metodologia de liberdade que caracteriza esse contexto. Liberdade da tensão insuportável e liberdade para experienciar e expressar. A realidade e a fantasia não estão em conflito, sendo ambas as funções pertinentes a uma esfera mais ampla, o mundo psicodramático de objetos, pessoas e eventos. Delírios e alucinações passam por uma encarnação, a corporificação no palco, e adquirem uma igualdade de status com as percepções sensoriais normais. Muitos de vocês já devem ter lido essa frase do Moreno, que está em fragmentos do Psicodrama, né? E aí, deixa eu voltar um pouquinho aqui agora, vocês para cá, para eu poder ver. Veja a importância que o Moreno dava, né, ao palco, e realmente, né, hoje nós não temos um palco materializado, mas nós temos, né, o contexto, né, cênico ali, o espaço cênico, onde a gente faz os trabalhos dramáticos com os pacientes. Então, nesses anos todos, né, o cérebro, de uma certa maneira, se desenvolveu, ou as pesquisas, né, com ele se desenvolveram muito, as pesquisas científicas. Então, a gente sabe hoje sobre o cérebro muito mais do que a gente sabia, né, não somente lá no tempo do Hipócrates, né, mas tempos atrás. E o palco, né, ele, vamos dizer, ele continua o mesmo. Eu fico imaginando assim, se Moreno estivesse hoje aqui entre nós e com uma idade, sei lá, seus 40, 50 anos, como será que o Moreno veria tudo isso que está acontecendo no nosso mundo, né? Todas essas mudanças que aconteceram e que a gente fica assim achando, considerando muito, são informações muito novas e boas, né? Mas que também tem alguma coisa restrita, né? Quando a gente fala de ódios, de fakes, né? Isso não é legal pelas redes sociais. Mas como será que Moreno, né, iria pensar o psicodrama a partir deste mundo atual, né, de século XXI? Bem, passemos para frente. E aí me vem uma coisa que como é, né, o sofrimento psíquico para vocês? Como é que vocês pensam e sentem? Porque todos nós trabalhamos com o sofrimento psíquico. A Zerka, inclusive, diz uma coisa muito interessante, que ela diz assim, às vezes existem pessoas que se afundam no sofrimento e outras que conseguem nadar, né? Mas, de qualquer maneira, né, a gente sabe que os pacientes, quando chegam até nós, em geral, eles estão sofrendo muito, né? E aí eu trouxe essa imagem para vocês verem, né, uma pessoa isolada, lá no fundo, abaixado, né, parece até que pode estar deprimido, né, sem contato nenhum, né, com ninguém, isolado completamente, né? E a Zerka diz uma coisa também muito importante que eu trouxe aqui, que ela diz assim que a dor, qualquer que seja ela, não tem lugar em nossa cultura, não tem lugar no nosso mundo. Ninguém gosta, ninguém quer sofrer, logicamente, com algumas exceções, mas ninguém quer, né, se sentir com uma dor que machuca tanto, que fere tanto e que muitas vezes você não consegue arrancar
né, do peito. E aí eu pensei, para a gente se aquecer e lembrar que nós somos psicodramatistas, eu pensei, inclusive, de fazer alguma coisa aqui nesse momento ligado ao sofrimento psíquico. E pensei assim: vamos nos aquecer através da imaginação ativa. Se vocês assim, puderem seguir a minha solicitação, né, eu gostaria que quem conseguir, que feche um pouquinho os olhos e entre em contato com sofrimento psíquico. O que é sofrimento psíquico? Né? Vocês conseguem trazer uma imagem aqui, fazer corporalmente, né, essa imagem? Como é que ela se apresentaria aqui nesse momento? Né? Eu sei que eu preciso dar um tempo para vocês até se aquecerem, mas a ideia é essa, né? A primeira imagem que vier até vocês, sem abrir os olhos por enquanto, né? Tragam, segurem, né? E façam algum gesto que apareça esse sofrimento através de você, né? De um paciente que você se lembra que trouxe uma história hoje ou outro dia. Então, quem conseguir, vai fazendo esse sofrimento, vai trazendo esse sofrimento aqui e fazendo esse gesto. Infelizmente, eu não estou vendo todas as pessoas. Deixa eu ver se eu consigo. Gostaria muito de estar vendo todo mundo, para saber, né, se tem. Estou vendo aqui a Cláudia, né? Parece que o Carlos Alberto também, a Kátia, o Sérgio, a Helenice, a Vilma, a Vera. Não sei se vejo a Giza, se tem algum gesto, a Tani, a Marciela também. Se por acaso eu não falei de todo mundo, é porque eu não estou conseguindo ver. A Neiva, Lúcia, ok, a Ruth. Muito, muito, muito bom. É claro que isso que vocês estão fazendo agora é porque em algum dia vocês viram alguém assim, né? Ou vocês sentiram, né, esse sofrimento com vocês. Se esse sofrimento tivesse nome, que nome vocês dariam a esse sofrimento? Ele tem nome nesse momento? Surge algum nome para vocês? Dessa imagem que vocês fizeram? Oi? Podem abrir os olhos? Hã? Surge algum nome para essa imagem que vocês trouxeram? Luto. Luto, Desamparo. desamparo, Contorcionismo. contorcionismo, Desânimo. desânimo, Desespero. desespero, Embaralhamento. embaralhamento. Vômito. Oi? Introspecção. Introspecção. Vômito. Vômito. Sufocado. Sufocado. Impotência. Escondido. Impotência. Escondido. Escondido. Ok. Se tiver mais alguém, fala. Se não, né? Eu Beth, quero... temos algumas palavras aqui no chat também. Ah, é? Uhum. Eu Apatia, não tô... Apatia. vazio, Vazio. solidão, Aham. espelho da alma. Espelho da alma.
Nossa, que bonito esse título, né? Para um sofrimento, né? Então, veja, olha só o que vocês trouxeram, né? Provavelmente é tudo isso, né, que as pessoas sentem, não necessariamente tudo, né? Cada um pode estar realmente sentindo um desânimo muito grande, um desespero muito grande, se sentindo impotente, né? Escondido, sem querer se relacionar, mas de qualquer maneira, né, a gente precisa, de uma certa forma, desenvolver, né, nossa capacidade cada vez mais de poder ouvir esses pacientes que estão sofrendo tanto, né? Então foi mais, né, um jogo que eu quis aqui trazer que eu quis aqui propor para vocês, só para sentir como é que, né, as imagens apareceram e como vocês fizeram essa ponte entre a imagem e a palavra. Bem, obrigada por essas imagens e obrigada por essas falas, tá? Agradeço a boa vontade de vocês. Mas vamos seguir em frente, ok? Bem, quem assistiu o meu vídeo, aquele que estava fazendo uma propaganda, viu que eu trouxe várias questões, né? Como é que você, psicodramatista, escuta e sente um diagnóstico psiquiátrico? Ele atravessa a sua escuta, ajuda, pode ser uma bússola. O que você faz quando um paciente à sua frente parece estar deprimido? Você o encaminha posteriormente para um psiquiatra? Você tem vontade de saber mais sobre psicopatologia, neurociências, neuropsicologia? Você é capaz de dialogar com a psiquiatria sem ideias preconcebidas? Como você pensa e sente os transtornos mentais? E como Moreno e Zerca pensavam a saúde e a doença mental? Essas perguntas, então, obviamente, a gente vai tentar, né, mostrar para vocês como é que a gente vai seguir tentando responder cada uma delas de uma maneira mais didática, ok? Então, vamos lá. O que vamos ou devemos explorar, né, nesse curso? E aí eu trago para vocês um gráfico, já vou lá eu empurrar vocês para cá, ó. Assim. Eu acho que é ultra importante a gente falar mais sobre o diagnóstico psiquiátrico e o diagnóstico no psicodrama. Eu acho que existem muitas crenças, né, muitos preconceitos ligados principalmente ao diagnóstico psiquiátrico, mas eu acho que é importante a gente trazer, né, conceituações e mostrar uma série de pontos importantes. Um outro item seria psicopatologia ou adoecimento mental. Tá? Como é que a gente vê? O que é a psicologia, a psicopatologia? Eu vou depois dar uma extensão a esses itens aqui. Neurociências, neuroplasticidade e neuropsicologia. Os principais transtornos mentais, né? E como o psicodrama pode dialogar com esses saberes. Então, veja, aqui são os módulos. Então, o módulo 1, que vai acontecer na quinta-feira que vem, eu vou falar sobre diagnóstico psiquiátrico e diagnóstico no psicodrama. Quero deixar bem claro, porque na semana que vem são 9 horas de trabalho. Então, pode ser que a gente fale sobre diagnóstico, troque, né, algumas informações, vocês deem palpite, a gente, de repente, pode ver um caso, né, um caso clínico, no sentido de um diagnóstico psiquiátrico e no psicodrama, ou a gente pode passar para o módulo 2, vamos ver conforme o tempo, né, que é psicopatologia, adoecimento mental, neurociência, neuropsicologia e neuroplasticidade, que apareceu naquele gráfico que eu mostrei. O módulo 3 são os transtornos mentais, que eu já vou mostrar para você quais serão, né, que eu pretendo. E o módulo 4 é o diálogo do psicodrama com as neurociências, o psicodrama como palco de reinvenção e ressignificação. Eu quero trazer para vocês uma experiência que eu tive no meu mestrado de
psiquiatria, que é o inventário socionômico, e falar também para vocês dos protocolos clínicos. Então, são esses 4 módulos que a gente vai seguir, não com tanta, vamos dizer, rigidez, né? Vai haver uma flexibilidade, porque nós provavelmente vamos trocar também, mas vamos falar um pouquinho do módulo 1, ok? Então, diagnóstico psiquiátrico. É isso que eu estava dizendo. Existem muitas críticas, né, psicodramáticas e psicossociais, ou na realidade do psicodramatista, ou de várias outras, né, abordagens, ao uso indiscriminado do DSM-5, né, do Manual Diagnóstico e da Classificação Internacional das Doenças, né? Isso sempre é muito visto como rótulo, rótulo. Essa é a palavra mais usada, né, pelos psicodramatistas ou por outras pessoas também que veem no diagnóstico psiquiátrico um conceito que não acredita ou que refuta, né, ou que tem mesmo preconceito. Mas aí eu pergunto assim, a linguagem, deixa eu tirar daqui novamente, que de vocês. Será que o problema é o mau uso que se faz dessa linguagem? Né? À medida que o paciente chega e fala, eu fui no psiquiatra, ele falou que eu tenho transtorno bipolar. Pronto, é como se fechasse uma porta, né? Você já olha para o que você sabe sobre transtorno bipolar e você deixa, né, de olhar para o paciente, né, integralmente, porque você ficou com aquele diagnóstico na cabeça. Será que o diagnóstico psiquiátrico pode ser uma ferramenta ou uma bússola, como falei no começo, ou é sempre uma sentença, entre aspas, de morte, né? Uma sentença negativa, né? Isso é um absurdo. Outra coisa nós temos um desafio, sem sombra de dúvida. Será que podemos nomear o sofrimento, mas sem reduzir a singularidade do sujeito? Será que isso é possível, né? Então, aqui, o diagnóstico psiquiátrico são essas as perguntas que eu vou tentar responder, né, nas próximas aulas, na próxima aula. Diagnóstico no psicodrama. Volto para cá. Veja, como é que o diagnóstico psicodramático pode ser iluminado? Né? Eu não vou dar nem uma dica para vocês. O que é saúde e doença mental para Moreno? O psicodrama, ele tem uma abordagem fenomenológica, nós sabemos que tem, mas dos sintomas também, ele faz uma leitura dos sintomas, né, fenomenológica e psicodramática. E a interpretação? Existe interpretação no psicodrama? Como é que ela vem? Né? Como é que ela acontece? Ela é derivada da performance do paciente? Né? Então, assim, que resposta nós vamos dar a esses diagnósticos no psicodrama? Né? Então, provavelmente, vamos falar bastante na próxima aula. Oi? Seguindo em frente. Então, e os diagnósticos psiquiátrico e psicodramático? Ok? Eu puxo vocês para cá, puxo vocês para lá. Os fenômenos humanos e a legitimidade dos diagnósticos. Nós sabemos que cada ser humano tem uma característica. Ninguém é parecido, né? Pode ter a cor dos olhos, pode ser gêmeos, pode ter uma série de semelhanças, mas cada ser humano é um ser humano, um fenômeno, né, humano. E como é que a gente legitima os diagnósticos, tanto psiquiátrico quanto psicodramático, né? O que o Moreno dizia sobre diagnóstico psicodramático, e que a Zerca também, será que isso é legítimo? Né? E qual é o valor e os limites do diagnóstico em saúde mental? E, por último, a confiabilidade e a validade dos diagnósticos. Né? Os diagnósticos psiquiátricos e psicodramáticos, né, que você vê numa dramatização, você fala, nossa, esse paciente aqui, olha, apresentou isso, nessa cena. Né? É válido esse tipo de diagnóstico que você faz? É confiável?
Então, tudo isso eu vou discutir e, obviamente, né, nós vamos poder trocar também a partir do momento que eu trouxer as minhas ideias. Módulo 2. Então, aqui nós temos a convergência, né? Entramos nesse novo ciclo aqui de a convergência entre neurociências e psicopatologia, os fundamentos teóricos, né? A neurociências como um estudo do sistema nervoso e de suas funções, né? Não somente isso, né? Porque aqui nós vamos falar dos neurônios, das pontes que existem, né? Neuronais, das conexões, né? Que são muito significativas hoje. A psicopatologia, que é o entendimento dos distúrbios mentais e suas manifestações. E a intersecção, né? Como é que neurociências e psicopatologia, à medida que elas se conectam, né? Que alterações cerebrais, né? Como é que influenciam os comportamentos e as emoções. E aí nós entramos, então, nessa parte da psicopatologia e do adoecimento mental. Eu pretendo falar e definir o que é psicopatologia, porque hoje nós temos uma definição de psicopatologia que praticamente é a mesma há muito tempo, porém, né, os campos da psicopatologia, eles simplesmente aumentaram, quer dizer, você tem vários campos que você pode ler, né, um paciente, ler uma pessoa. Não é só o campo da psicopatologia descritiva, por exemplo, que diz respeito ao a CID-10 e ao DSM-5-TR, né? É esse manual. E psicopatologia, vou brincar um pouco com isso, é uma conserva cultural para vocês, né? De repente a gente pode ir por esse caminho. E qual é a estrutura básica dos sintomas, né? Qual é a forma desses sintomas que aparecem nos pacientes, que é a patogênese, né? E o conteúdo, né, desses sintomas, que é a patoplastia. Como é que vocês veem isso? Né? O que vocês sabem a respeito disso? Aí vamos falar um pouco de normalidade em psicopatologia, né, que é algo bastante complexo, e a gente sabe que não existe nenhuma regrinha, né, para chamar o outro de normal, né? E nós vamos falar também da importância do diagnóstico pluridimensional. Nas neurociências, a gente vai dar uma introdução às neurociências. Nós vamos falar de neuropsicologia, né? O que ela aborda, qual é a importância dela, principalmente para vocês, né? Não é só fazer um teste ou fazer uma leitura neuropsicológica, né? Uma avaliação neuropsicológica, mas tudo o que implica neuropsicologia. Vamos falar de uma coisa extremamente importante, que é a neuroplasticidade. Hoje, cada vez mais, né, nós temos 100 bilhões de neurônios, né, e aproximadamente 300 trilhões de conexões, né, neuronais. Então, e existe, né, hoje a gente sabe que existem neurônios que estão aí nascendo e que têm uma plasticidade muito grande que possibilita as mudanças, né? Vamos falar de neurônios espelho, né, que está muito ligado à empatia, né? Vocês vão compreender melhor como é que funciona isso, porque tudo isso que eu estou trazendo parece, a priori, que assim, nossa, mas é um curso muito médico. Não, não é. Porque cada coisa, cada item, vocês vão perceber que tem uma ligação, né, seja com tele, seja com empatia, seja com escolhas, seja com... Então, existe, né, as conexões que eu vou trazer para vocês. Então, aqui estão os neurônios de espelho. E trazer uma informação que realmente, né, o córtex pré-frontal é o centro executivo do cérebro, né? Eu acho que muitos aspectos da psiquiatria, da neurologia, das neurociências, eu acho que é muito importante vocês saberem, né, para que vocês também possam compreender
e não que vocês desvalorizem o cérebro, né, mas que vocês possam compreender por que, né, da necessidade do diagnóstico também, o diagnóstico psiquiátrico e psicodramático. Bem, aí vamos falar dos transtornos mentais no módulo 3. O que eu pensei em trazer para vocês? Tá? Eu espero que dê tempo de tudo, né? Porque é o terceiro módulo que vai acontecer em, acho que agosto. Tá? Eu pensei em trazer 5 transtornos, porque não dá mais. Acho que 5 já é demais. Os transtornos depressivos, transtorno bipolar, o de ansiedade, o TOC, né, que todo mundo sabe, transtorno obsessivo compulsivo, e o transtorno de estresse pós-traumático. Porque são, na realidade, os mais presentes atualmente, tá? No consultório dos psiquiatras, e são os diagnósticos que mais fazem sofrer as pessoas, né? E que então eu selecionei esses 5 que depois a gente pode conversar, se de repente vocês falarem, ah, não, mas eu prefiro um ou outro, enfim. Eu não estou trazendo transtornos psicóticos aqui, né? Nem TDAH, tá? E outros mais. Bem, e o módulo 4, tá? Que seria, para terminar, é um módulo que vai trazer esse que eu chamei de o diálogo do psicodrama com as neurociências, o palco de reinvenção e ressignificação. Então, aqui, por exemplo, né, toda vez que nós começamos, né, o paciente chega e ele começa uma terapia conosco, é sempre um processo. Não é processo quando a gente dirige uma vivência, por exemplo, ou um trabalho em alguma instituição. Mas quando ele está em terapia, ele, obviamente, ele faz um processo psicodramático, onde existe dramatização, tem protagonista, tem o compartilhar, né, principalmente quando é grupo, né, que o compartilhar é extremamente importante, rico, e ele libera, né, ele faz, vamos dizer, ponte com os nossos neurônios, né, que fazem com que a gente se solte no compartilhar. Depois, mais para frente, eu explico melhor, né, mais para frente que eu digo é na próxima aula. Existe uma interação, né, entre protagonista e diretor ou diretora. As técnicas psicodramáticas, que são muito importantes, que a gente usa aqui, eu nem precisava ter colocado isso, né? Todos nós sabemos. Né? Aqui também eu vou falar para vocês de uma técnica que eu criei, que pus o nome de espelho visor, né? Que posso mostrar para vocês também o que é essa técnica. Logicamente que, né, nesse processo existe, é o que a gente espera, uma liberação da espontaneidade e da criatividade, né, para diminuir, inclusive, o grau de ansiedade que acontece com esses pacientes. A gente utiliza muito, né, nesse processo a realidade suplementar. A gente fala muito a gente percebe muito o paciente, né? Muitas vezes temos uma relação muito télica, né? E nós falamos também de escolhas, como é que ele escolhe, né? Todos os aspectos da vida dele. E esse processo psicodramático, o que ele leva? Ele leva para quê? Né? Em termos cerebrais, ele estimula o cérebro. Tá? A todo momento que o paciente está lá falando as coisas e que você está ou dramatizando, ou às vezes só tendo uma escuta, né, e comentando alguma coisa com ele, mas o cérebro está sendo estimulado o tempo todo. Né? E aí, né, esse cérebro ele é estimulado para quê? Para experimentar, né, uma coisa nova, para atuar, né, numa dramatização, para perceber, tá? Para sentir, relacionar, compreender e por aí vai. Né? Então, esse cérebro, ele tem sede, né? Vamos dizer, de informações, né? De conhecimento, né? De sentimentos. Então, o processo psicodramático faz
né, essa viagem por aqui, tá? E aí, há uma ativação das redes cerebrais, tá? E uma reorganização dos circuitos neurais. Esse caminho, por exemplo, vai chegar aonde, né? No psicodrama, né? Que reinventa e ressignifica. Quer dizer, a partir do momento em que a gente trabalha com o paciente, tem todo esse processo psicodramático, né? A gente espera que haja uma abertura ao novo. E muitas vezes para nós mesmos, né? Porque quantas e quantas vezes a gente dramatiza ou a gente faz uma sessão com o paciente e a gente aprende e apreende muita coisa, né? E nos reinventamos e nos ressignificamos. Bem, então isso é uma amostragem, né? Desse diálogo do psicodrama com a psicopatologia, com as neurociências, né? 10 minutos, eu marquei até as 9 horas, mas vamos ver. Bem, aí eu vou falar para vocês disso que eu denominei de inventário socionômico, que na realidade é um modo, tá, de você poder medir, entre aspas, tá, todos os sentimentos e as emoções que acontecem com os pacientes num determinado grupo, por exemplo, ou numa determinada terapia individual. E aí, esse é o título da minha dissertação, que eu fiz no HC, né, na USP, que se chamou Psicoterapia Psicodramática Combinada ao Tratamento Medicamentoso no Transtorno Depressivo Maior. Um estudo aberto e naturalístico. E foi publicado, eu tive ajuda, inclusive, aí, vamos dizer, no caso, o meu orientador, que ele não conhecia psicodrama, então praticamente a parte toda de psicodrama fui eu que fiz, e tive mais ajuda de 2 colegas, para uma no grupo e a outra que apresentou lá, fazia as escalas. E esse trabalho foi publicado na Revista Brasileira de Psiquiatria de 2006, porque já tem um tempinho, né? Então, eu esqueci, não, eu deixei escondido esse inventário socionômico, ele está no meu livro Universo da Depressão, mas as pessoas, né, não se interessaram, né, em buscá-lo e usá-lo numa pesquisa, por exemplo, como eu fiz. Então, eu queria revigorar, né, resgatar esse inventário socionômico e trazer para vocês aqui como é que ele acontece. Esse vai ser uma das últimas aulas lá para setembro. E os protocolos clínicos que eu queria trazer para você, Maria Célia conhece bem esse caso aqui de paranoia, né, Maria Célia? Que deu muita aula, né, sobre esse protocolo, que está na psicoterapia de grupo, o psicodrama, e que eu queria trazer para vocês, até para mostrar como é que o Moreno trabalhava e como é que ele fez todo. Acho que muitos de vocês já conhecem, principalmente aquelas pessoas que são, né, já têm mais experiência no psicodrama. Mas eu também queria mostrar um outro protocolo, que é o tratamento psicodramático de uma paciente bipolar, que eu escrevi e publiquei nesse livro, Intercâmbio das Psicoterapias, tá? Onde eu comento passo a passo, né, como é que foi o tratamento psicodramático dessa paciente, tá? Que eu acho que foi muito interessante à medida que eu fui, né, escrevendo. Esse livro, Intercâmbio das Psicoterapias, que eu não sei se vocês conhecem, é um livro que é a abordagem de várias técnicas, não é técnicas, meu Deus, abordagem de várias escolas, tá? Psicanálise, psicodrama, terapia cognitivo-comportamental, Gestalt, enfim, Jung, tem vários.
e na lida com o paciente psiquiátrico, né, diante da psiquiatria. Então, é muito interessante porque você tem lá vários e vários exemplos, né? E não fui só eu que escrevi nesse livro, vários outros colegas também escreveram na parte de psicodrama, tá? Bem, gente, é isso, tá? Eu falei que ia ser só, né, uma amostra do que esse curso vai acontecer. Eu só tenho aqui, para terminar, uma frase do Moreno, que eu acho que é importante, né? Que vocês também devem conhecer muito, que é o nosso fim deve ser o de reintegrar na cultura o nosso doente e suas normas de comportamento aberrante, como se tudo fosse compreensível e natural, de dar-lhe a possibilidade de se revelar em todos os campos da atividade criadora. Eis a meta da terapia psicodramática. Tá? Eu vou parar aqui, tá? E aí, a gente, se vocês quiserem, a gente pode conversar um pouquinho, né, em termos de expectativa, falar se a expectativa de vocês era por aí, se vocês têm mais interesse em algumas outras coisas, que eu estou até com um papelzinho aqui, qualquer coisa eu anoto, né, porque isso não é aquilo que me veio na hora que eu quis compor um curso, né? Mas ele pode ser modificado a partir dos interesses de vocês, né? Se houver algum interesse. Vocês querem comentar alguma coisa? Como foi essa apresentação para vocês? Deixa eu fazer uma pergunta por vez. Como foi a apresentação para vocês? Deixa eu ver. Para mim, contemplou, Elizabeth, assim, o que eu estou Quem é que está falando? A Eu tô... Cláudia, A Cláudia? É isso. que eu queria ver se eu consigo colocar todo mundo e não estou conseguindo. Como é que faz? É, Vai lá no Bem, view e bota gallery. Visualizar, Vai Beth, lá no visualizar. visualizar. Isso, Visualizar. visualizar. Isso. Gallery, claro. Opa, eu já tinha feito isso há muito tempo atrás, mas esqueci. Obrigada, gente. Isso, agora eu estou vendo todo mundo. Diz, Cláudia. Diz lá. Para mim, contemplou o que eu estou buscando mesmo. Eu que dou psicopatologia e psicodrama na formação, Ah, que legal. e eu preciso dessa atualização, sabe? Fiquei muito feliz com a oferta Uhum. desse curso, porque é algo que é muito importante junto com o psicodrama. E foi o que eu senti falta na minha formação. Então, quando eu passei a dar a formação, eu falei, não, é um espaço para mim despertar os alunos nesse sentido, né? Então, para mim, contemplou tudo que eu estou buscando mesmo. Obrigada. Obrigada pela sua fala. Fico contente de saber. Mais alguém quer palpitar aí? Ou dizer qualquer outra coisa, né? Se tem interesse em algum outro. Ou se só veio para essa apresentação. Porque eu imagino que talvez tenha gente dizendo, eu não vou fazer o curso, eu só vim para essa apresentação para sentir o clima e, né? Mas eu espero que pelo menos uma parte de vocês, né, tenha se interessado e queira realmente participar do curso para que a gente possa, inclusive, dar andamento, né, a esse. Olha lá, as séries, ó. A série está sempre escondidinha, só mostrando as árvores. Boa noite, Beth. Boa noite, querida, boa Ah, não noite. estou sempre escondidinha, não. Mas hoje eu tô. Daqui a pouco eu tiro, ó, eu saio de trás da Sei. árvore. Não, mas na Bom, eu escrevi apresentação, alguns comentários breves lá no no chat, chat, mas a preciso host não leu. é, Bom, deixa eu ver aqui. então, além do que eu escrevi, que você pode ler Hum, depois, acredito,
Eu não Tá, vim aqui só para degustação, não, sabe? A tá. degustação foi muito boa e deu muita vontade de comer todo o banquete. E É, o que boa eu preciso, imagem. e o que eu preciso de verdade resolver, talvez seja com a maravilhosa Isilda, ela que está lá atrás do biombo ou não? Da É, SOP? ela que vai fazer as inscrições, é. E Uhum. ela está atrás do biombo da SOP, então. É, sim, teria de Ah, então, não, ligar para eu não lá. vou forçar a Isildinha, porque ela é uma maravilhosa, eu amo, adoraria vê-la. Ah, Eu a conheço há mais de 40 anos, porque fizemos o isso. jardim de infância juntas Nossa. e convivemos durante pelo menos uma década, e aí a Isildinha eu até escrevi a ela. A minha Hum, dúvida é mais com ela, porque certamente sei. para a semana que vem, que você for escolher inaugurar este curso, no Hum. que se comemoram os normóticos a Semana Mundial de Meio Ambiente, né? E aí eu Hum, tô com essa agenda sei. especialmente bloqueada aí, dia 5 até dá, mas vou chegar com o corpo, com a cabeça de vivência de dia inteiro com criança e Sim. adolescente. Uhum. E aí, então eu não sei se pode depois fazer um bem bolado de faltar, ter uma revisão, quem se inscrever, pagando todos os módulos, recebe Sim. algum conteúdo à parte que supra algumas faltas, que eu É, na sei que realidade, nessa primeira semana é que está me pegando, entendeu? o Séries, as aulas serão gravadas. As pessoas que se inscreverem, e se de repente, como é o seu caso que você está dizendo agora, eu não pude assistir, você vai, né, você estando inscrita no curso, você vai poder receber essa aula e ver a aula depois, tá? Assistir a aula depois. Ah, tá. Eu acho que eu Hã? tinha até ouvido falar disto. Hum, Mas na verdade eu não. Eu esqueci agora. Olha eu aqui. tá. Aham, Eu tô no tá. frio, gente, de 5 graus. Dá licença para É, mim que fiz o pré-primário com a Isilda. Mas ok, é é, mais com ela e te agradecer dessa sua bondade, generosidade. tá. Eu acho que é uma revisitação, né? Eu fui uma das psicoterapeutas que fiz aquela leitura quase que integral da coleção Mente e Cérebro, e quando, na época que a gente lia os papéis, né? Os Hum, seus livros, confesso, estão algum na minha biblioteca, outro a ser adquirido, para realmente ler na fonte, mas nesse estágio atual do cérebro, e com essa plasticidade neuronal, eu creio, hum, mesmo que eu não tenha mais aquela minha disposição que eu tive para a leitura durante décadas, estar aqui já foi uma ótima aperitivo e comer todos esses canapés e essas tacinhas de vinho. Então, o curso realmente será um banquete. E eu vou procurar fazer dentro desse formato, porque eu acredito que o curso trabalha a minha própria neuroplasticidade, que é um desejo da idade, certamente. E eu gosto de tá. você e acho que eu te honro mais na, estando aí nesse curso do que comprar os livros e ficar lá na biblioteca com alguns que eu comprei em congresso, não seus, mas de todo mundo, e que eu não tenho mais aquela voracidade nem tempo, porque a pandemia me deixou com um transtorno obsessivo compulsivo para o WhatsApp e para as redes sociais, e eu tenho um pouquinho também de transtorno de ansiedade, daí eu quero fazer tudo, 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 tudo ao mesmo tempo. Então, no mínimo, eu vou me tratar um pouquinho. É isso, Beth, já aluguei Tá demais. bom. Beijo. Ok, tá bom. Muito obrigada, querida, muito obrigada. Mais alguém? Eu Beth, quero. Oi.
Beth, Oi, Sérgio, é, diz, querido, fala. uma dúvida. Na exposição que você fez dos tópicos, Hum, eu não sei se eu deixei escapar, mas eu não vi assim, de maneira nítida, uma referência hum, aos aos sim. fármacos Uhum, das prescrições que sei. geralmente atravessam o nosso trabalho clínico em psicoterapia quando o Uhum, paciente vem sim, com uma quantidade X de medicações para transtornos sim. que muitas vezes eles assim estão fora do lugar Uhum, daquilo que o paciente manifesta no sim, nosso sim. trabalho semanal de Uhum, acompanhamento. sim. Então, assim, vai ter um espaço para você Sim. esclarecer Eu. questões Isso. ligadas aos principais fármacos que estão sendo utilizados Então, atualmente. eu Vai ter ia. algum espaço para a gente poder debater sobre o uso do CBD atualmente, porque o Aham, CBD está sendo usado para espectros isso. Isso. variados Aham, da neurologia do cérebro. sim. E, então, é Uhum, isso que eu queria saber, se vai ter. é. Não, uma boa pergunta, né, que você fez, porque realmente, como eu queria uma apresentação curta, né, eu não coloquei isso. Eu ia pôr um item, mas aí passou, né? Eu ia colocar assim, medicalização, psiquiatrização e psicologização. Eu ia colocar um item desses, né? Uhum, E, mas, de qualquer modo, mesmo que eu não tenha posto isso, em cada quadro, por exemplo, eu vou discutir esses aspectos, tá? Nos transtornos depressivos, no transtorno bipolar, tá? Vou explicar algumas coisas importantes, inclusive, né, a conexão intestino-cérebro, né, que hoje é tão falado, do processo inflamatório, que acontece no cérebro, tá? Em razão de, do processo de doença, né? Então, eu vou incluir, sim, isso, com certeza, mas não dava para eu, senão ia ficar transtorno, né, de ansiedade, tal, iam ser muitos subitens, né? uhum, Então, por isso que eu não coloquei, mas foi bom você perguntar, porque assim todo mundo ficou sabendo que terá essa parte, sim, com ok. certeza. A única coisa é que essa parte é o terceiro módulo, né? Então vai ser lá para agosto, Tá. E você tá? só podia repetir o horário, por Então, favor? o horário é Vai assim, ser a na quinta, sexta e quinta-feira, sábado? não, sábado não, sábado Ah, não, não, é tá. quinta-feira, das Ah, 7 da noite às 10. Eu até achei, tá. pensei em fazer sábado, mas aí algumas pessoas falaram, sábado não, né? Então eu escolhi quinta-feira, da noite às 10 horas da noite, Uhum, e na sexta é das 9 ao meio-dia. Aí a gente uhum, faz um intervalo de 2 horas para almoçar, relaxar, né? Tomar um cafezinho e volta às 2 horas e vai até às 5. São 9 horas de aula, tá? ok, 3 na quinta e 6 na sexta-feira. ok. Obrigado, Beth. E nada, imagine. Obrigada aí pela sua também, pela sua colocação, que eu acho que foi ultra importante esclarecer também para as demais pessoas, né? Oi? Eu levantei a mão no momento Hum, do Sérgio sei, e não quero nublar meu cérebro com as questões administrativas dos horários. Mas eu achei sei. super importante essa intervenção dele, né? Ah, Por conta realmente dessa farmacodependência que vem se criando dos fármacos industriais, da indústria farmacêutica, hum, e as outras novidades, desde fitoterápicas até aí o canabidiol que ele citou também. Por uhum, quê? Porque do que eu pude apreender lá no seu conteúdo, até se você pudesse depois pôr a prancha, só daquele resuminho da primeira
do resuminho dos módulos. Então, você fala lá no começo dessa relação daquelas perguntas iniciais, o que você faz como psicoterapeuta, psicólogo, quando chega um paciente com diagnóstico psiquiatra e tem essa demanda. E então, naquelas perguntinhas, eu me perguntei algo que já me ocorreu algumas vezes de uma Isso, essa daí. Não, só para eu ter registrado. Isso. É, ter registrado, vou tirar um print dessa tela, Tá. para lembrar. E daí aquelas perguntas suas, você pode passar as perguntas, por gentileza, rapidinho? Eu acho que Tá. no começo aí do Eu sei, primeiro no começo é momento. aqui, Não, ó. depois, as perguntas, questões Então, levantadas, né? Como você, psicodramatista, escuta e sente o diagnóstico psiquiátrico? Então, às vezes dá aquela sensação assim, ixi, isso aí é caso de psiquiatra. Vou ter que mandar para o médico. E ele vai encher de remédio. E agora? Eu sou meio natureba, ecochata, biodesagradável, mas não estou lidando bem com isso. Então, mas atravesso uma escuta, para mim, pelo menos quando eu era mais ativa em atendimento clínico, que nunca foi exacerbado, mas eu peguei uns cases, inclusive na SOPSP. A Isilda deve lembrar de alguns clientes, pacientes icônicos, né? E que sim, trabalhar junto com o psiquiatra para um controle de uma situação que realmente, sem a medicação e a psicoterapia psicodramática e nem engolindo um monte de outras abordagens, não vai dar conta de algumas situações. Mas há este receio e um preconceito que sugeriu o psiquiatra para medicar. E daí essa medicação pode criar. Não sei, alguém está falando alguma coisa para mim, mas não consegui ler. Pode criar uma dependência, né? Uma farmacodependência do paciente. Então, eu acho que assim, só ir validando a questão do Sérgio Serrano, de que se você vai fazer um pouco dessa abordagem, ou se bateu no consultório psiquiátrico, não tem jeito. Se o cara não é psicoterapeuta, como a Beth Sênior, já vai entrar direto com a medicação. Isso é possível. Infelizmente, né? Infelizmente. E aí eu vou falar um pouco a respeito disso também, né? Desses colegas que estão mais interessados em realmente dar uma medicação e eles não suportam o sofrimento. Então, eles querem dar uma medicação para acabar logo com esse sofrimento, né? Então, vai o primeiro, não funcionou, aumenta a dose, ou então depois dá o segundo, aumenta a dose, dá o terceiro, enfim, porque é um problema deles, né? Deles. Não são, grande parte deles não são, né? Não fazem psicoterapia, então querem mais resolver, né? Isso porque na nossa formação, né? A nossa formação é médica, então é assim, olha, você está com uma úlcera, tá? Vamos dar esse remédio aqui, se não passar, vai operar, né? Ah, você está com um, uma labirintite, ah, você toma isso e fica de repouso, né? Então, é assim que o nosso curso de medicina, né? Ele é, ele é dado dessa maneira, né? Assim, termine com o sofrimento do paciente. Não fique, né, muito tempo com esse sofrimento, porque ele não vai suportar e nem você, né? Algo por aí. Eu já estou Eu até respondendo senti, perguntas, né? eu Oi, senti um alguém mais? pouquinho de falta Hum. que você falou, você sentiu um pouco de falta. Na hora eu não senti falta de nada, achei um monte de conteúdo, falei, nossa senhora,
vai trabalhar meu cérebro, vai fazer um monte de conexões, a neuroplasticidade vai a 1000 por hora, vai ser ótimo para prevenir o Alzheimer. Mas, aos poucos, a gente vai se lembrando até pelas suas colocações. Porque tem uma interface nos poucos casos clínicos que eu atendi, que daria um livro, dessa questão, por exemplo, como é que se diz? Não é alucinação, como é que é aquele outro lá que a pessoa fica fora da realidade? Delírio, delírio. É Um um delírio. delírio, né? Ou é uma alucinação mesmo, Uhum. quando a pessoa diz que baixou o espírito nela e que agora ali ela está vivendo ali com a sua com a sua Sim. versão de soldado romano, de uma encarnação milenar, e que agora ele está vendo a espada do soldado. E aí eu falo, meu Deus, entendeu? Tá. Entre o delírio e a Veja, alucinação, e de eu não vou fato. ter, eu não vou ter, Ah, né, eu já quero que você dê o curso tudo hoje. eu não vou ter as respostas, né, todas elas, né, mas muitas coisas eu vou tentar esclarecer para vocês, né, porque eu acho que isso é muito importante. Mas vamos lá, quem mais? Tem mais Eu, alguma questão? Oi, quem? eu, eu, Nívia. Ah, sim, ok, Nívia. Tô tentando baixar a mão aqui, não tô conseguindo. Estou procurando você Acho que eu aqui, baixei. Nívia. Ah, tá, Para aqui mim, te eu tô do seu achei. lado. Bem, Isso, Nívia, gente, sou fala. Nívia Amara, né? Fala aqui do Ceará, sou psicóloga, Isso. tá? Uhum, Que bom ver Célia por aqui, né? Que legal, uhum, né? Eu queria pegar um pouco a carona aí, acho que foi o Sérgio, né? Que ele colocou a questão das medicalizações, dos efeitos dela, né? E de como está uhum, sendo usado. E quando você coloca também nessa história, vamos medicar para, né, não é nem aliviar sofrimento, é para não ter mais sofrimento, se é possível, né? Enfim, uhum, e aí eu acho que eu coloquei no comecinho, né? A gente tem, você trouxe realmente, né? Eu acho que a partir dali já tem outros, porque são os transtornos mais comuns de estar comorbidade com outros transtornos, né? Ou condições que não necessariamente são psicopatológicas. Mas, assim, o que me chama a atenção é porque a gente vê muito pouco, eu acho que eu já falei isso até no grupo, né? A gente vê muito pouco sobre a psicopatologia psicodramática, né? Eu mesma, uhum, na formação que eu fiz, o que eu vi, e isso foi há uns 30 anos atrás, o que eu vi foi uhum, do Soeiro mesmo, né? Ali do, do, do núcleo do eu, entende? Mas depois dali, né, uhum, a, a, a gente não, pelo menos eu não tive acesso a nenhuma outra forma. E uhum, os casos hoje de psicopatologia, eles estão, aliás, de saúde mental, de saúde de forma geral, eles estão muito envolvidos em questões. Bem mais, sempre foram, mas eu acho que está muito gritante mesmo, né? Nas indústrias farmacêuticas, das questões de como as pessoas estão se vendo, de até que ponto é uma ansiedade patológica ou é uma ansiedade dessa sociedade louca que a gente está vivendo, a sociedade da uhum, insegurança, essa sociedade, né, do amor líquido, lá do Bauman. Então, assim, uhum, que de fato é patológico, que de fato não é, sabe? E trazer essa leitura, assim, você trouxe um mundo, né, hoje. Parece pouca coisa, mas não é. É muita coisa, é muita coisa. E me deu vontade de adentrar mais, que era uma coisa que eu sempre quis, sabe? uhum, Ver a psicopatologia concretamente assim no curso, como boa obsessiva que sou, né? Porque a gente vê no dia a dia, eu faço consultório, a gente vê no dia a dia, né? A gente faz no dia a dia, né? Mas ver isso de uma forma que eu disse assim, quando você foi mostrando, eu disse, eu não estou tão louca não, né? As coisas se conectam.
porque a gente faz porque a gente entende de socionomia, a gente compreende os construtos básicos mesmo da espontaneidade, da criatividade e principalmente, né, do entre, né, do que é lá, de fato, a teoria moreniana, que é trabalhar no entre, né, no que, naquela relação ali, e que Uhum. é aquilo ali que adoece ou aquilo ali que cura, usando as palavras do Morano, né? Mas, assim, achei super bacana, gostei muito da iniciativa, né? Nasceu dos empurrões do WhatsApp, olha, o WhatsApp também é cultura. Isso. Nasceu desse empurrão do WhatsApp, que a Graça pegou aí, que legal, né? Mas, assim, o que é que, pelo menos na minha prática, o que é que eu vejo muito hoje? Vejo todos aqueles transtornos centrais, mas uma coisa que está se discutindo muito são dois que eu até coloquei, que é o TOD e o TEI, né? TEI, né? Que chama? Que é o transtorno, como é? Ajuda aí, opositivo, O desafiador, quê? que é o TOD, é opositivo Ah, tá. desafiador, Uhum. e o explosivo É, intermitente. Por que é, que está muito isso? Porque as pessoas hoje, por conta de N coisas, né, estão sendo diagnosticadas com mais facilidade, até bem mais facilidade do que eu acho que deveria ter, né? Então, por exemplo, TDAH, que você disse que não vai trazer TDAH, até, às vezes não é TDAH, não é até é um TOD, é um hum, então, não é uhum, um estilo, não é um jeito de ser, é um transtorno. E estão sendo mascarados muitas vezes, sabe? uhum, Então, eu trabalho com avaliação é, psicológica, por isso que eu estou colocando isso, né? tá. E, e, e trazer coisas atuais, trazer essas outras formas, como você está colocando, né? De, de, Uhum, de, de medicalizar a vida, sabe? Então, assim. Gostei, eu queria ver mais também sobre Todd, até numa visão é, psicodramática, tá? É, até porque, veja. assim, Hum, ele tá muito presente, sabe? Na minha uhum, prática, né? Na minha prática, né? sim. Claro, perde é longe de depressão e ansiedade, né? Porque é disparado aí. Depressão e ansiedade é disparado mesmo. É, Eu trabalho com HIV, né? Então, isso quando eu é conhecido isso. É, só contar uma historinha rápida. A semana passada eu apresentei o meu livro Teatro do Silêncio, né? E lá eu comentei que eu, quando começo a escrever alguma coisa, eu acho que eu preciso escrever mais um pouquinho disso, mais um pouquinho daquilo, e eu não paro nunca de fazer, né? Então precisa sempre alguém, né? Que foi o caso no Teatro do Silêncio, que eu peguei uma mentora para ela me dizer assim, não, corta isso, não precisa mais isso, não precisa, senão ia se tornar um grande manual, né, até. Então, eu sou um pouco exagerado. Quando eu comecei a fazer, por que que eu estou contando essa história? Porque quando eu comecei a fazer essa programação, essa apresentação para vocês, né, do programa, eu falei, meu Deus do céu, mas eu acho que precisa colocar isso. Nossa, mas eu acho que precisa colocar mais aquilo outro. Não, mas isso daqui não está sendo suficiente. Então, eu percebi que se der certo, vai ter de ter um segundo, porque não dá. Infelizmente, né, não dá. Esse material todo que eu trouxe já é assim, bastante. Para 36 horas é bastante coisa, né? Mas eu entendo a sua angústia aí em relação a esses outros transtornos aí, tá? Mais alguém, gente? Ou vamos nos despedir? Vocês é que sabem, aí se alguém mais quer falar. Não? Ninguém mais quer palpitar ou perguntar alguma coisa? Beth, Oi, fala, querida. pessoal, então assim, ó, eu deixei ali no chat
o WhatsApp da SOPSP, tá? Esse é o contato direto com a Isilda. Então, vocês podem mandar o WhatsApp e ao longo da semana ela fala com as pessoas interessadas em fazer inscrição no curso, tá? Ou então vocês podem acessar o link para preencher o formulário de inscrição, que também é uma forma de deixar os contatos para que a Isilda possa falar com vocês ao longo da semana. Tá bom? Isso, ótima. Aí você deu a Ela tá dica. no Aí grupo, como... a Isilda tá no grupo lá? Não, a Isilda é nossa secretária, né, Isso. da É, mas SOPSP. ela não tá no grupo do curso, não, né? Que a gente formou. Não Porque seria está. bacana botar, né? Era lá. E Não facilitar. sei porque, mas é que eu não sei, aquele grupo tem tanta gente, mas não sei quais as pessoas que se interessaram ou se interessarão em fazer o curso, né? Então não é o caso dela ficar em grupo, né? Ela está lá, né, na casinha dela e ela faz a parte de secretaria já da casa dela mesmo. Pessoal, oi, pois Beth, não, só uma Vilma, fala. perguntinha. Hum, Eu não conseguirei estar presente no período da manhã e sextas-feiras. sei. Aí eu poderia acompanhar o período da tarde, das Hum, 14 às 17. O uhum, material da manhã vai já estar vai subir já, é, logo no final da manhã, que eu possa, no intervalo de meio-dia até 14, dar uma hum, olhada no que foi dado de manhã para poder continuar no período da tarde. Seria possível sei. isso? Essa é Como uma que questão tecnológica aí, da qual eu não aham. entendo bem, né? Então eu precisaria conversar com as Adrianas, Adriana e Adriane, né, para ver o que é possível. Eu acho que talvez seja um pouco difícil, Vilma, né? Assim, já Eu logo de sei, imediato, né? Porque é às vezes tem de editar também, né? Também tem isso, 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 né? isso, isso. Então, Uhum. agora, eu acho que, sei lá, Ficaria assim, logo em truncado, né? seguida, eu acho que assim, logo em seguida você teria, né, não, acho que não ficaria truncado, porque, veja, se você, mas isso daí eu não sei do que você está falando, né, eu posso até, né, vamos dizer, explicar mas eu acho que não vai ser assim, né, que vai truncar, porque, por exemplo, à noite, vamos supor, no dia seguinte, você vai poder ver. Agora, não sei se no nesse intervalinho de almoço, se Isso, seria por causa possível. da edição. Sim, sim, Né? Tá bom? Eu vou decidir em função dessa questão. Ok, Tá? tá bom, Mas o querida. conteúdo Ok. está muito bom, está excelente, Muito obrigada. costura bastante, linka bastante com a prática clínica. Eu estou meio afastada do psicodrama, mas todo esse assunto aí da questão toda do que aparece hoje no consultório, está super, para mim, está muito interessante todo esse conteúdo. Uhum. Vem preencher lacunas mesmo, Tá, tá? muito obrigada. Uhum. Então, eu tô com um quadrinho aqui, né? Então, eu vou falar assim: Madalena, Cláudia, Carlos Alberto, Sérgio, Gisa, Vilma Marciela, Cláudia Gomes, Adriane, Nívia Mara, Maria Célia Malaquias, Adriana Gláucia. Oi? Peraí. Helenice e Séries. Não sei se tem mais alguém, acho que não, teve gente que já saiu. O que é isso aqui para não. Não. É, agradeço imensamente pela presença de vocês, né? Acho que foi algo assim que eu gosto muito de ensinar, tá? Eu nunca, desde quando eu tinha 5 anos de idade, eu já ensinava. Isso é uma história longa. E então eu gosto de passar o conhecimento que eu tenho para as pessoas, né? Eu não gosto de ficar com ele guardado. Então, eu acho que esse curso talvez possa me ajudar, né, a transmitir para vocês, né, o pouco de conhecimento que eu tenho nesses campos, mas que fico aqui torcendo para que vocês se interessem e possam fazer suas inscrições aí. Vamos ver. Dependendo do número de inscrição, a gente faz o curso, né?
Vamos ver, dependendo do interesse. Só que a aula, eu estava até com vontade de passar para uma semana mais para frente, porque já começa dia 5, né? Mas dia 12, por exemplo, é dia dos namorados? É dia 12 que é dia dos namorados? Então, aí eu falei, mas aí é dia 12, as Dia pessoas vão dos dizer, não. namorados, mas você acha Pois que não é. namora. E eu vou ter Então, que namorar, jantar com o marido, porque hoje é então, sexta-feira. Gratidão, mas beijo. tá, ok. Então, vou manter dia 5 mesmo, tá bom? Beijão, queridos. Beth, Muito escrevi no obrigada, chat. viu? Viu, Beth? Tá. Escrevi no chat. Ah, tá. Estou com Vai a Escreveu? ser garganta muito semanal, ruim, fica né? É mais fácil. semanal, não é Obrigada. isso? Deixa eu ver aqui. Beth, Esse é chat. semanal, né? Oi? É Quem falou? semanal ou quinzenal? Não, é mensal, é uma vez É por mês, mensal? porque são 4 módulos, então é junho, julho, agosto e Ah, ok. setembro, tá? Já tem Então, todas melhor as dia 5 datas mesmo. definidas? Podia Oi. colocar aqui, né? Todas as datas. Vamos ver mais, tá? A apresentação hoje foi espetacular. Mas obrigada, Lenice, obrigada. O curso tá, obrigada. Gláucia, obrigada. Maria Célia, ok. Conteúdo de. Isso aqui fica gravado também, essas coisas do chat? Porque é Pode legal a ficar. gente saber, né? Fica, fica. Fica? Ah, então ótimo. Quantas pessoas, o quê? Pode Que a ficar Glaucia está gravado. perguntando para começar o curso. No Olha, mínimo, para o começar. mínimo. Ah, eu não sei. Eu não sei. Não pensei nisso. Oh, Com eu tanta coisa gosto para muito, pensar. eu gosto muito da sua simplicidade e originalidade. Você não tem resposta para tudo. Você é boa. Isso mesmo. Pessoal mínimo e o máximo Obrigada. também, Beth, né? Pois é. O máximo são Mínimo, 20 pessoas, tá? O 20. máximo. Agora, o mínimo realmente eu não pensei, porque eu falei, será que 10, 5, 8, né? Eu acho que vai depender muito das pessoas que se inscreverem, que eu posso até perceber assim, nossa, essa está realmente muito interessada, essa está realmente muito interessada. Então, vale a pena dar o curso, mesmo que seja para um número pequeno, tá bom? Gente, então tchau. Um beijão para Oi, gente. vocês, Bom final de tá? semana. Obrigada, Para Beth. vocês também, viu? Muito obrigada, tá? Tchau, Obrigada, tchau. tchau. Como é que eu saio daqui? Você vai me tirar daqui, Adriana? Lá É só embaixo à fechar. Ah, Você direita, aqui embaixo, aqui finaliza. embaixo. Isso. Isso. tá aí.